lixeiro que salvou uma vida e mudou o destino de todos. Pedro era um homem de hábitos simples. Desde pequeno, aprendera a valorizar o que tinha, mesmo que fosse pouco. Vivia em uma casinha modesta com sua esposa, Maria, e 2 filhos, João e Ana. A vida de Pedro não era fácil, mas ele a levava com dignidade. Todos os dias acordava cedo, antes mesmo do sol nascer, para começar sua jornada como lixeiro. Enquanto a cidade ainda dormia, Pedro já estava nas ruas, vestindo seu uniforme laranja, pronto para encarar mais um dia de trabalho. Pedro conhecia cada canto da cidade. Suas rotas diárias o levavam por bairros ricos, onde as mansões se erguiam majestosas, e por áreas pobres, onde as casas mal se sustentavam de pé. Mas o que mais lhe chamava a atenção não eram as diferenças nas construções, e sim como as pessoas que moravam nesses lugares o tratavam. Nos bairros mais humildes, ele sempre recebia um sorriso, um bom dia, ou até mesmo um café oferecido por alguém que reconhecia o valor de seu trabalho. Já nos bairros ricos, era como se ele não existisse. Dentre os muitos rostos que via todos os dias, havia um que ele jamais esqueceria, o do Sr. Moreira. O Sr. Moreira era um homem de negócios, dono de várias empresas na cidade, e morava em uma das mansões mais imponentes do bairro Nobre. Ele era conhecido por sua postura arrogante e por tratar mal qualquer pessoa que considerasse inferior. E Pedro, para ele, era exatamente isso, alguém que não tinha valor. Certa manhã, enquanto Pedro recolhia o lixo na frente da mansão do Sr. Moreira, o empresário saiu de casa com a expressão severa de sempre. Olhou para Pedro e murmurou algo inaudível, mas o suficiente para que Pedro soubesse que não era nada bom. Pedro, como sempre, manteve a cabeça baixa e continuou seu trabalho. Ele já estava acostumado com esse tipo de tratamento, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. No entanto, naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto Pedro recolhia os sacos de lixo, notou algo no chão. Era uma carteira, surrada e suja, mas claramente cheia de dinheiro. Pedro a pegou e, ao abri-la, encontrou vários cartões de crédito, uma identidade e uma boa quantia em notas. Ao ver o nome na identidade, Pedro imediatamente reconheceu o dono. Era o Sr. Moreira. Pedro sabia o que devia fazer. Ele sempre acreditou que a honestidade era uma das maiores virtudes que uma pessoa podia ter. E embora o Sr. Moreira não o tratasse bem, Pedro não hesitou em fazer o que considerava certo. Terminou sua rota e, no final do turno, dirigiu-se à mansão do empresário para devolver a carteira. Quando Pedro tocou a campainha, o Sr. Moreira demorou um pouco para aparecer. Quando finalmente abriu a porta, olhou para Pedro com uma mistura de surpresa e irritação. Pedro, humilde como sempre, estendeu a mão com a carteira e disse: "Encontrei isso no meio do lixo. Acho que é sua." O Sr. Moreira pegou a carteira, olhou para dentro dela e, ao constatar que nada estava faltando, apenas balançou a cabeça em sinal de desaprovação. Sem agradecer, murmurou algo sobre Pedro ter sorte de não mexer em coisas que não eram dele, e bateu a porta na cara do lixeiro. Pedro ficou parado por alguns segundos, sentindo uma pontada de tristeza e humilhação, mas logo deu de ombros e voltou para casa. Naquela noite, enquanto jantava com sua família, Pedro contou o que havia acontecido. Maria, sempre compreensiva e carinhosa, disse: "Você fez a coisa certa, Pedro. Não importa como ele te tratou, você manteve sua integridade, e isso é o que realmente importa." João e Ana, embora ainda pequenos, admiravam o pai por ser um homem honesto e trabalhador. Para eles, Pedro era um herói, mesmo que o mundo não o reconhecesse como tal. Os dias se passaram e a vida de Pedro seguiu seu curso normal. Ele continuou trabalhando como sempre, ignorando as pequenas crueldades que vinham de pessoas como o Sr. Moreira. Mas o destino, sempre imprevisível, estava prestes a colocar Pedro em uma situação que mudaria sua vida para sempre. Numa tarde nublada, durante mais um dia de trabalho, Pedro ouviu um som estranho enquanto passava por uma área em construção. Era um grito, um pedido desesperado de socorro. Ele parou o caminhão e correu na direção do som. Quando chegou mais perto, viu que uma parte da construção, que estava sendo demolida, havia começado a desabar. No meio dos escombros, ele avistou uma criança, presa e aterrorizada. Pedro não pensou 2 vezes. Seu instinto foi mais rápido que sua razão. Ele correu para dentro da área de risco, ignorando o perigo que corria. Os gritos da criança eram desesperadores, e Pedro sabia que não tinha muito tempo. Com esforço, ele conseguiu chegar até a menina, que estava presa sob algumas vigas. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela tremia de medo.
Não se preocupe, estou aqui para te tirar daqui, disse Pedro com uma voz calma, tentando acalmar a criança enquanto removia os escombros que a prendiam. Com um esforço tremendo, ele a libertou e a pegou nos braços. Sem olhar para trás, correu em direção à saída, sentindo o chão tremer sob seus pés. Mal ele cruzou a linha de segurança e o resto do prédio desabou com um estrondo ensurdecedor. Pedro caiu de joelhos, ainda segurando a menina nos braços, ofegante e coberto de poeira, mas aliviado por tê-la salvo. Nesse momento, ele ouviu passos apressados e, ao levantar a cabeça, viu um homem correndo em sua direção. Para sua surpresa, era o Sr. Moreira, com uma expressão que Pedro nunca havia visto antes. Puro desespero. O Sr. Moreira chegou ofegante até Pedro, o rosto tomado pela preocupação e medo. Quando ele viu sua filha nos braços do lixeiro, sã e salva, seus olhos se encheram de lágrimas. "Minha filha, você a salvou", sussurrou enquanto pegava a menina com delicadeza dos braços de Pedro. O Sr. Moreira a abraçou forte, como se nunca mais fosse soltá-la, e lágrimas de alívio escorriam por seu rosto. Pedro, ainda respirando com dificuldade, observava a cena, sentindo uma mistura de cansaço e satisfação. Ele sabia que havia feito a coisa certa, mais uma vez. Só que, dessa vez, algo parecia diferente. O olhar que o Sr. Moreira lhe lançava não era mais de desprezo ou indiferença. Era um olhar de profunda gratidão, algo que Pedro nunca tinha visto antes vindo daquele homem. "Eu não sei como te agradecer, Pedro", disse o Sr. Moreira, finalmente encontrando as palavras. "Você salvou a coisa mais preciosa da minha vida. Nunca vou esquecer isso." Pedro, como sempre, apenas acenou com a cabeça, sentindo-se um pouco desconfortável com a súbita atenção. Para ele, salvar aquela criança não era algo extraordinário. Era o que qualquer pessoa deveria fazer em uma situação dessas. Nos dias que se seguiram, a história do resgate se espalhou rapidamente pela cidade. O nome de Pedro estava em todos os jornais e noticiários locais. Ele, que sempre fora um homem invisível, de repente se tornara uma figura admirada e respeitada. As pessoas agora o reconheciam nas ruas, o cumprimentavam e agradeciam por sua bravura. Até mesmo os colegas de trabalho, que antes o viam apenas como um lixeiro qualquer, agora olhavam para ele com uma nova admiração. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Uma manhã, poucos dias após o resgate, Pedro recebeu uma visita inesperada em sua casa. Era o Sr. Moreira, acompanhado por sua filha e por um homem que parecia seu assistente. O empresário, sempre tão formal e distante, agora parecia nervoso e incerto, algo que Pedro nunca tinha imaginado ver. "Pedro, eu gostaria de conversar com você", disse o Sr. Moreira, depois de uma breve troca de cumprimentos. Pedro assentiu e os convidou para entrar. Dentro da casa modesta, Maria serviu café enquanto João e Ana observavam a cena curiosos. O Sr. Moreira começou a falar, um pouco hesitante no início, mas logo encontrou seu tom. "Pedro, eu cometi um erro terrível em te julgar, em te tratar como se você não fosse importante. Eu fui cego, arrogante e não vi o valor que você tem. O que você fez por minha filha, nenhum dinheiro no mundo pode pagar. Mas eu gostaria, pelo menos, de tentar compensar o que você e sua família passaram por minha culpa." Pedro ouvia atentamente, surpreso com a sinceridade nas palavras do Sr. Moreira. O empresário continuou, agora com mais confiança. "Quero oferecer a você uma nova oportunidade. Não apenas um novo emprego, mas uma nova vida. Você tem qualidades que eu até então nunca havia reconhecido. Quero que você trabalhe comigo, como gerente de operações em uma das minhas empresas. Além disso, vou garantir que sua família tenha uma casa nova, em um lugar onde vocês sejam tratados com dignidade. E também vou criar um fundo educacional para seus filhos, para que eles tenham as oportunidades que você nunca teve." Maria, que estava em pé ao lado de Pedro, mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela olhou para o marido, que ainda parecia absorver tudo aquilo. Pedro, por um momento, não soube o que dizer. A ideia de mudar de vida, de sair daquela situação difícil que sua família enfrentava há tantos anos, era ao mesmo tempo tentadora e assustadora. Depois de alguns instantes de silêncio, Pedro finalmente falou, com a voz carregada de emoção. Eu não sei o que dizer. Nunca esperei por algo assim. Só fiz o que era certo, e não porque queria algo em troca. Mas se aceitar isso pode dar uma vida melhor para minha família. Então eu aceito, Sr. Moreira. Aceito com gratidão." O Sr. Moreira sorriu, um sorriso genuíno, e estendeu a mão para Pedro. "Você merece isso, Pedro.
E eu prometo que essa é apenas a primeira de muitas coisas boas que virão para você e sua família. A partir daquele dia, a vida de Pedro mudou radicalmente. A casa nova que o Sr. Moreira providenciou era confortável e espaçosa, um lar onde ele, Maria e os filhos poderiam viver sem preocupações. No novo trabalho, Pedro se destacou rapidamente. Sua ética, honestidade e vontade de aprender fizeram dele um dos gerentes mais respeitados da empresa. E verdade seja dita, ele se sentia feliz em poder proporcionar a João e Ana a educação que ele próprio nunca tivera. Mas, apesar de toda a transformação em sua vida, Pedro não mudou em essência. Continuou sendo o mesmo homem simples e humilde, que acreditava no valor do trabalho honesto e na importância de fazer o bem, mesmo quando ninguém estava olhando. Ele nunca esqueceu suas raízes e fazia questão de ensinar aos filhos a importância de respeitar todas as pessoas, independentemente de sua profissão ou condição social. O Sr. Moreira, por sua vez, também passou por uma transformação. A experiência de quase perder sua filha e ser salvo por alguém que ele antes desprezava o fez repensar seus valores e atitudes. Ele se tornou um homem mais humilde e generoso e desenvolveu uma amizade sincera com Pedro, algo que parecia impossível meses antes. Pedro e sua família continuaram a viver em paz, com a tranquilidade de saber que, mesmo diante das adversidades, a bondade e a integridade sempre triunfam. E a cidade, que antes via Pedro como apenas um lixeiro, agora o via como um exemplo de coragem, honestidade e superação. A história de Pedro passou a ser contada em todos os cantos, inspirando muitos a acreditar que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há uma chance de mudar o destino. Basta agir com coragem e fazer o que é certo.